Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E respondendo a sua pergunta, eu não esperava. Quando eu comecei o meu projeto de doutorado, era um desejo encontrar mulheres seridoenses que fizessem teatro, que tivessem a vontade de se engajar comigo. E quando Titina me convidou, depois que eu participei de uma live para ela, enquanto ela estava no projeto do meu Seridó, eu fui escolhida para representar Parelhas e ela viu um texto meu que eu já vinha escrevendo sobre as mulheres do Seridó, que a minha pesquisa fala sobre as mulheres do Seridó, né, sobre dar mais visibilidade a elas. E ela se interessou por esse tema, por essa temática, ela gostou do meu texto e ela me convidou, porque o grupo Estação de Teatro, né, da prima dela, Nara Kelly, a tinha convidado para que ela fosse diretora de um espetáculo que elas estavam com desejo de montar. E aí Titina disse, então vamos chamar Cleo para compor o nosso time de mulheres, porque também era um desejo fazer teatro com mulheres, né? Mulheres dirigindo mulheres, escrevendo para mulheres. E aí elas me convidaram e de início eu já tinha escrito uma das peças, né? Eu já tenho uma dramaturgia pronta, mas nós sentimos o desejo de entrar em contato direto umas com as outras, em laboratório, porque no teatro a gente chama laboratório, o nosso processo de criação. E nesse processo de criação, nós descobrimos o Candeia, né? Então, ela me pediu para escrever o que estávamos vendo dentro dos laboratórios, trazer proposições de cenas, e foi assim que nós escrevemos o Candeia, e ele hoje, respondendo à sua pergunta, ele é uma das dramaturgias do meu doutorado, né? Eu acho que todo espetáculo, né, eu não sei se pode até me corrigir, mas a preocupação de quem escreve, de quem dirige, é com as críticas, né? E esse espetáculo tem recebido boas críticas de pessoas que têm todo um conceito, toda uma história ligada à cultura do nosso Brasil, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, quando nós escrevemos esse edital, o Sesc Pulsar, nós ficamos em quinto lugar no Brasil, que já foi uma alegria enorme. E é para ficar em temporada um mês aqui no Sesc. E nesse mês veio um grande crítico, que era o Gilberto Bartolo, que ele já tinha visto o meu Seridó, ele é um grande ele é um grande admirador das produções nordestinas. E ele se sentiu muito acolhido, porque é um espetáculo que fala de acolhimento, né? Nós somos pessoas do Seridó, a gente acolhe, a gente cuida, a gente chama para conversar, e é um espetáculo que trabalha muito sobre isso, é muito simples, e é como ele disse, sim, é muito difícil, dentro de um espetáculo, você lidar com a categoria do simples. Então, é um espetáculo muito simples, e por ser muito simples, é muito difícil de fazer. E foi o primeiro apontamento dele, foi a simplicidade, porque o nosso cenário é apenas uma mesa, com 4 cadeiras, as 4 atrizes em cena, e um banquete de café da tarde, café da manhã, que a gente serve depois do espetáculo, convidando as pessoas para esse grande café, né? E aí ele se sentiu muito acolhido, ele não esperava. E ele tem uma crítica muito importante a respeito de teatro, que ele não gosta de teatro itinerante. E interativo, sobretudo. E o nosso teatro, ele é muito interativo, porque as atrizes, elas ficam conversando com o espectador o tempo inteiro, chamando ele para ficar em pé, perguntando coisas a ele, chamando para sentar na mesa junto com elas. Só que isso mexeu muito com ele, porque ele nunca tinha visto, né? Ele já tinha visto outros grupos e que ele não tinha se sentido bem. E o Candeia o deixou muito, como ele disse nas críticas dele, ele disse, eu não tenho o que dizer, eu só sorri. Ele só sorria o tempo inteiro, então além dele, tiveram outros grandes grupos de diretores que foram ver, né? O do Grupo Armazém, e o diretor também veio falar comigo, e ele disse que nunca tinha participado de uma perspectiva que o fizesse se inserir no lugar de acolhido. Então, e essa é a nossa grande premissa do espetáculo, é o acolhimento, né? Interessante você falar sobre isso, que o Candeia traz realmente essa interatividade, e aqui nós temos aqui no nosso estado outros espetáculos de grupos teatrais. Posso aqui citar, por exemplo, o Chico Jararaca, aqui da companhia Trapiá, aqui de Caicó, que também tem essa pegada de interagir com o público. Está mudando um pouco essa questão de fazer teatro, trazendo o público para cima do palco também?
Sim, pelo menos na academia, né, que eu estou dentro da academia, por exemplo, nós temos uma grande preocupação com o espectador. Então, antes, dentro da obra, o que mais importava era o texto, depois tornou-se o autor, e hoje em dia é o leitor, ou seja, o espectador. Então, a instância maior da obra teatral e da obra literária é o leitor ou o espectador. Então, o espectador, ele é a instância maior da obra. Então, sem ele, aquilo não tem vida. Então, os artistas de hoje em dia, eles estão, por isso que as performances estão tanto em alta, porque eles precisam da interação do público para que aquilo aconteça. E nós pensamos muito nisso, porque nós queríamos construir uma peça que fosse totalmente sertaneja, totalmente desses acolhimentos que temos aí no Seridó, não é? Teve um espectador do Rio que disse assim, eu tive a oportunidade de visitar Natal e fui a Caicó. E lá uma pessoa me ofereceu um banho. Disse, meu filho, você quer tomar um banho? Nunca ninguém no mundo me ofereceu um banho. Então, a peça de vocês me lembrou muito isso. Então, o teatro, ele está cada vez mais próximo do público, querendo saber se ele deseja estar ali, se ele gosta, o que é que ele quer fazer, porque isso transforma muito o nosso espetáculo. Sem ele, não existiria, por exemplo, o Candeia. Dá para resumir o Candeia? Dá para resumir. O Candeia é um espetáculo que fala de rezas, de amor, de acolhimento, de cura, do sagrado. Então, a gente resgata esse sagrado seu, de você mesmo, consigo mesmo, não é? De cura, a gente trabalha com o processo do escalda-pés, então você se senta um momento, relaxa, a gente canta uma música de transformação da alma, e você se conecta consigo mesmo. O nosso maior elemento é a natureza. O espetáculo, ele é realizado debaixo de 4 grandes árvores, né? Assim como aqui, lá em Natal também, é o ar livre, para você se conectar com o ar, com a terra, com o fogo e com a água. Então, é por isso que ele acessa fácil o humano, porque fala dele. Então, o Candeia é isso. O Candeia é uma experiência teatral que faz com que você se conecte consigo mesmo e com o seu divino. E, no caso, ele começou a ser apresentado no Rio de Janeiro? Não, em Natal. A gente fez uma temporada o ano passado, em outubro e novembro. E aí escrevemos o edital e fomos selecionadas para vir para cá. Você pensa em percorrer outras regiões do Brasil? Sim, pensamos. Titina quer muito levar para o Seridó, né? Ela tem um grande desejo de levar para lá. Eu também quero muito que os meus conterrâneos vejam, né? Que eu acho que, acima de tudo, a gente faz para eles também. E é um grande desejo nosso percorrer. Quem assistiu o Candeia vai conseguir, por exemplo, identificar as nossas mulheres guerreiras, rezadeiras aqui do Seridó, e também levando em consideração que uma tradição que infelizmente está perdendo espaço, o espetáculo também pode dar essa contribuição? Pode, com certeza. A gente tem um momento onde a personagem Keliane, ela seleciona uma pessoa do público para ser rezada. E ela, aqui no Rio de Janeiro, coincidentemente, uma rezadeira foi ao espetáculo e, coincidentemente, ela foi escolhida para ser rezada. E ela ficou muito emocionada, porque ela disse o quanto é verdadeiro. E, no outro dia, ela levou o grupo de rezadeiras dela, que eram, assim, ela conseguiu levar 9 integrantes do grupo de rezadeiras, e as 9 se sentiram muito, muito pertencidas àquele lugar. E outras pessoas que são nordestinas, que vivenciaram esse lugar, né, do sertão, que tiveram contatos de fato quando era criança com rezadeiras, tiveram uma nostalgia muito grande, se lembraram de fatos incríveis, depois eles nos relatam isso, né? E acessa de verdade, assim. E, por exemplo, teve uma espectadora que também, ela disse assim, olha, os meus filhos não, eu sou nordestina, mas os meus filhos nunca foram lá, e ao ver, eu peguei um depoimento de uma das filhas dela, e ela disse assim, que bom que eu pude pelo menos ver no teatro o que acontecia no passado da minha mãe. Então, isso é muito importante, assim, sabe? Como é que é ter a premiada Titina Medeiros como diretora do espetáculo? Nossa, é incrível. Titina é uma mulher maravilhosa. Eu nunca esperei que ela fosse me convidar. Nunca esperei que ela tivesse esse desejo, sabe? Ela é uma mulher de muita capacidades, assim. E ela foi a primeira direção dela também. E nos relatos dela, assim, ela nem sonhava que um dia ela fosse dirigir uma peça. E ela conseguiu fazer essa direção com muito louvor, de verdade. Ela tem uma pedagogia muito, muito direcionada, inclusive eu já falei isso para ela várias vezes.
e ela se sentiu muito pertencida também, sobretudo porque ela ganhou esse presente que era para dirigir mulheres, né? Então, assim, dirigir homens são mais difíceis. E foi... Talvez você possa fazer essa pergunta a ela, mas, assim, olhando de fora, ela foi a peça fundamental da gente, porque nós tínhamos partes do texto, nós tínhamos as atrizes, mas nós tínhamos que ser dirigidas, e ela direcionava, ela colocou cada cena em seu devido lugar, e ela é uma pessoa muito humilde, sobretudo, e aí foi o que mais nos conectou, foi a humildade dela, né, de estar conosco, de nos acolher e de nos ensinar, né, porque assim, eu sou mais da academia do que do artístico, e ela me ensinou muito, de verdade. Cleo, quais são os seus próximos projetos? Esse é o primeiro, ou talvez outros de muitos que virão pela frente? É um dos que muitos virão, nós temos planos, né? Ela quer montar também a minha outra dramaturgia, que também faz parte do meu doutorado, que se chama Seridó Revolto, que é uma peça onde vai falar das mulheres fortes do Seridó. Eu já fiz essa pesquisa, entrevistei várias pessoas aí do Seridó. E eu já estou escrevendo ela, vou mudar algumas coisas, porque eu fiz muita coisa por modo remoto. Nós vamos escrever um novo edital aí de montagem, né, e se ganharmos a gente vai montar a Seridó Revolto, e ela me convidou para outros projetos, né, que ela não quer que eu dê spoilers, mas eu fico anunciando, e se Deus quiser vai dar tudo certo. A gente tem muitas coisas em conjunto. Que legal, muitas. Né? E como é que surgiu em você essa veia artística, essa veia de dirigir e de produzir? O Seridó, a região do Seridó teve uma grande contribuição nesse sentido? Sim, muito. Aí em Jardim do Seridó, sobretudo, não sei se você está em Jardim, você está em Caicó. Foi em né? Caicó. Pronto, em Jardim foi onde tudo começou, praticamente. Eu fui morar em Jardim, eu tinha 14 anos, e a igreja, sim, foi o meu maior lugar de atuação, né? Eu sempre atuei muito na igreja, eu e Diógenes Santiago, e Analine, e um monte de gente aí, Jardelle. A gente fazia muito teatro, eu fiz 10 anos de teatro aí dos Altos de Nossa Senhora, das Paixões de Cristo, e isso me deu um desejo muito grande de fazer teatro, né? Eu sempre digo que a minha maior escola foi a oportunidade que a igreja dava a gente, nesse lugar de quem desejava fazer arte, que não tinha como fazer arte, né? Porque nós do Seridó, nós temos esse espaço, hoje não, hoje está bem amplo, hoje tem vários grupos aí em Caicó, outros grupos se manifestam em determinados lugares, mas no passado, na década de 90, nós não tínhamos, né? Então, foi a minha maior escola, de verdade. Que legal, a gente fica feliz com o seu sucesso, né? Uma conterrânea nossa aqui que está despontando aí para o Brasil todo. Inclusive, você integrou um grupo, só para finalizar, que também já se apresentou fora do país, não é isso? Sim, eu sou do projeto de extensão do Grupo Arquétipos, que é do professor Robson Radespec, da UFRN, do curso de teatro. Eu ainda sou integrante, né? A gente montou um espetáculo chamado Revoada, e nós temos um link com a Universidade de Viena, na Áustria. Então, a professora, ela fica indo, ela fica vindo, a gente fica indo para lá também. Nós já fomos 2 vezes, o grupo já foram 2 vezes para a universidade, que inclusive ela vai voltar agora em junho, nós vamos nos apresentar novamente, ela vai voltar ao Brasil para novas oficinas, novos diálogos com os outros integrantes que entraram no grupo. E a gente viaja o Brasil inteiro, assim, nós fomos para Goiânia, nós fomos para outros estados do Brasil, para o México nós fomos um ano retrasado, início de 2019 nós fomos, e com essas peças, com o trabalho do teatro experimental, né, teatro ritual, sobretudo, né. Você consegue mesmo de longe observar um crescimento nessa questão, por exemplo, da produção do audiovisual, do teatro aqui na nossa região do Seridó, ou ainda está muito lento ainda? Não acho lento, não. Eu acho que tem grupos que já se manifestam de forma bem plausíveis, e eu fico acompanhando. Titina também me mostra muitos artistas também que já fazem outros, que trabalham com performance, trabalham com fotografia, trabalham com filmes, né? A nossa região está sendo muito visada nessa questão de filmagens, por causa do nosso lugar ser tão belo, ser tão chamativo. E eu acho que o Seridó está se destacando muito mesmo, de verdade, assim. Aonde eu chego, sempre tem alguém que diz assim, eu me lembro do Bacurau, eu me lembro do Seridó, eu cheguei aí depois que eu vi o filme, e enfim, um monte de coisa que pessoas dizem a Titina também, e ela me repassa. Eu acho, Caicó, por exemplo, nos festivais de cinema, teve toda aquela visibilidade. Eu acho que nós não estamos lentos, não.
Ok, então, parabéns aí, obrigado pela sua participação. Que mensagem você deixa para os seus conterrâneos aqui do Seridó? Eu deixo um agradecimento, porque o Seridó, eu já saí do Seridó há mais de 30 anos, então o Seridó foi quem realmente me constituiu, me fez ser essa mulher, e me fez ser essa mulher que resgata essas outras mulheres, essas ancestrais, e sem elas eu não seria ninguém assim. Então eu agradeço muito, deixo um abraço e deixo um desejo de força para que a gente insista nesses lugares, ocupemos esses lugares. Quem quer ser artista, gosta de escrever, quem é poeta, quem tira fotografias, quem trabalha com performances, insista, né? Ocupe o seu lugar, divulgue, que você chega lá. Todos chegaremos um dia.